Quem me conhece sabe que se eu começar a falar, esse tempo é curto, né? Eu só começo a desenvolver um assunto, já acabou o tempo. Então, eu pensei em fazer, assim, só inicialmente, algumas considerações gerais sobre o assunto, até para justificar o título Palhaço e Clown. E levantar, na verdade, olha, é quase o que eu estou me propondo aqui um pouco é fazer uma palestra, uma conferência, como vocês quiserem chamar, informativa mais do que reflexiva, científica, de você tentar definir coisas, por exemplo, até definir a distinção entre palhaço e circo, se é que há. Mas eu queria levantar algumas coisas até para a informação da gente. O interesse pelo clown no teatro moderno ou contemporâneo, quer dizer, hoje em dia o clown está muito disseminado, né? As pessoas se interessam muito por ele. Ele começa na escola Lecoq, né? Na França, no final da década de 50, eu acho. Eu não tenho data disso aqui, eu acho. Tem um livro que chama Clown et Farceurs, da editora Bordat, que tem aqui no laboratório de textos. Seria legal vocês darem uma olhada, é um francês simples, né? Francês é quase português. Você pega um dicionário e vai embora. Porque, para quem tem interesse, porque ele tem muita informação legal. É muito, muito bom esse livro. Amanhã vocês não vão encontrar porque ele está comigo, mas eu já vou, amanhã, no final da tarde, já vai estar aqui de volta. Porque ele não sai, esse livro, hein? Chama Clowns et Farceurs. É um papel couché, uma bela edição. E com gente ali muito interessante escrevendo, pessoal interessado no assunto, enfim. Tem muita coisa legal, muito registro legal, inclusive em termos históricos, né? A minha impressão é que quando hoje a gente diz palhaço, nós pensamos no palhaço de circo, nessa tradição de clown. Em geral, um palhaço colorido, exterior, bastante para fora, né? Se você pega um Buster Keaton, por exemplo, ele não corresponde a essa ideia de palhaço. E ele não está nunca... Sabem quem é Buster Keaton? Ele não está nunca numa situação de picadeiro. Não, ele está em situações reais. Como o Carlitos, ele é bombeiro, especialmente naquela fase inicial toda ali, né? Quer dizer, é sempre o Carlitos, mas em funções diversas. Bombeiro, fotógrafo, e isso, mais aquilo outro, dentista, né? Que essa fase ali que vai de 14 a 16, 17, eu imagino, mais ou menos, dos curtas do Chaplin, né? Então me parece que clown é gênero e palhaço é espécie, para simplificar a coisa. Eu acho que justifica-se a palavra clown porque, pelo menos no nosso imaginário, quando a gente diz palhaço, a gente relaciona ao palhaço do circo, que é uma tradição que remonta ao século XVIII. Eu tenho algumas datas aqui. Século XVIII, o circo moderno começa, né, com as apresentações de espetáculos equestres, feito por um cara chamado Philip Astley, né, de 1768. Então, antes disso, não existe clown de circo. Por quê? Porque não existe circo. E começa uma tradição, que eu vou mostrar hoje, são clowns de circo. Quer dizer, dois deles. O Oscarito, que é aquela ceninha do Oscarito, Grande Otelo. O Oscarito nasceu na tradição circense, nasceu em circo, né? Mas o que ele fazia não era propriamente mais o palhaço do circo. Então, eu não estou propondo divisão nenhuma disso, mas as pessoas discutem muito, é palhaço, não é clown. Alguns não gostam que chamam de clown porque é palavra estrangeira. Palhaço é mais autêntico. Palhaço é italiano também. Que bobagem.
teria que ter uma razão mais, né, mais coerente para a gente pensar, né? Você pode dizer que palhaço é clown em português também. Então, vai depender da terminologia. Mas, quando surge na escola Lecoq, ele surge como expressão clown, e me parece que existe uma outra corrente que não é a circense, que vem desse ressurgimento do clown feito pela escola Lecoq. Onde a máscara do clown, eu até tenho, está lá no meu site isto, eu tenho um texto, eu traduzi um texto do Lecoq que está num outro livro, que é da mesma editora Bordaille, que também merece ser estudado, chamado Le Théâtre du Geste, o Teatro do Gesto, que é todo organizado pelo Jacques Lecoq. Vocês conhecem esse livro? Esse livro tem coisas muito legais ali, né? Para quem se interessa exatamente pela arte do movimento, pelo clown, enfim, porque o Lecoq trabalhou muito isso, a máscara. O clown surge na escola Lecoq como um instrumento pedagógico, como a máscara neutra, que não surge na escola Lecoq. A máscara neutra surge com Jacques Copeau, na França, mas ele nem usava máscara, ele usava um pano, né, para cobrir o rosto do ator, na década de 20, eu acho. E depois surge o negócio da máscara neutra mesmo, com o Lecoq, que com o Sartori, Enrico Sartori, que era um mascareiro, começa a fazer a tal da máscara neutra. Hoje já muita gente faz, não, mas existem muitas pessoas que fazem. Na época era só ele, praticamente. Porque era uma coisa nova e ela é muito difícil de realizar. Né? Quem trabalha um pouco com máscara ou com artes plásticas sabe disso. Você criar um rosto que não expresse nada. Qualquer desvio, qualquer elementinho, sombra, já dá uma expressão, né? Então, eles começam a usar, ele conta isto nesse texto, a máscara do clown como um elemento pedagógico. Ou seja, você partia da máscara neutra, você tem as larvárias, as expressivas, que são máscaras mais expressivas mesmo, definidas. Vocês têm a máscara da comédia dell'arte e, por fim, você tem a máscara do clown. Um processo de 2 anos. Então, ela surge nesse contexto. É importante entender isso, que o nariz, que hoje em dia é tão identificado com o clown, quer dizer, você identifica-o na máscara, quer dizer, hoje em dia, quando a gente fala clown no Brasil, as pessoas pensam nesse clown que tem raiz na escola Lecoq, mas que depois ainda tem a história é longa de lá até aqui, né? E que está identificado com o nariz vermelho. Eu digo, escuta, mas por exemplo, no clown de circo, a grande maioria não usa nariz vermelho. E a que usa não é nariz, pinta, tem, né? Nariz mesmo, às vezes aparece um, mas não é a regra. Mas quando, ao contrário de palhaço a gente não liga com o nariz diretamente. Talvez no nosso meio se ligue um pouco mais. Mas acho que não. Clown é que vem assim, vem a porra do nariz vermelho. Então, o que o Lecoq descobre é que essa máscara te desarma. Ela, vamos dizer, hoje em dia a gente diria, ela te desconstrói. Não é? Mas, na verdade, a melhor palavra não é desconstruir, não. Ela te desarma. Né? Quando você põe o nariz vermelho, todo mundo abre-se. Não é assim? Você pode não fazer nada, põe aquela porra daquele nariz, as pessoas assim, né? Elas abrem-se. Ou seja, elas percebem, parece que o nariz, ele diz, eu sou inofensivo. É a criança. Eu não posso causar mal nenhum. Não é assim? É bem verdade que essa sensação, em geral, não permanece muito tempo.
Uma coisa é você pensar o clown numa dimensão pedagógica, o nariz numa dimensão pedagógica. Outra coisa é você considerar o nariz como uma linguagem poética. E aí ele tem algumas exigências que o pedagógico lá não tem. Por exemplo, é bom que o ator se desarme? É. Mas ele deve entrar em cena inerme ou sem nada? Não. Está entendendo? A gente comentava rapidamente hoje em sala de aula, né? Esse negócio da pedagogia do fracasso, está entendendo? Que surge na escola Lecoq, o Lecoq teoriza sobre isso, pedagogia, né? Porque eles descobrem isso. O cara botava o nariz e tentava fazer umas coisas, ninguém ria. Quando ele saía frustrado, sentava lá ainda de nariz, todo mundo achava engraçado. Então ele descobre um mecanismo que de fato é o do clown, que é você rir da incapacidade dele, de uma certa forma. Como na criança. O clown realmente ele é uma criança, sob determinados pontos de vista. Mas ele não é débil mental. A criança é. Mas o clown não. É exatamente aí, quer dizer, ele é o que seria uma segunda criança, a segunda infância. Só que não espiritual, não, mas poética. Você está entendendo? Onde o que há de mais frágil e de inconsistente em você vem à tona. Mas aqui já dei um salto para o que, vamos dizer, para um outro patamar. Quer dizer, se num processo pedagógico, a pedagogia do fracasso é para você descobrir um pouco esse estado e este olhar desarmado, isto ainda não é material cênico. Está entendendo? As pessoas confundem... Olha, a coisa mais comum é as pessoas confundirem exercício pedagógico com material cênico. Porque uma coisa parece com a outra. Só parece. Mas os objetivos são distintos. Então não é a mesma coisa. Eu bato sempre, todo semestre eu falo sobre isso aqui no curso, porque com frequência a gente desvia. Está lá no PIC, né? Que é o Projeto Integrado de Criação Cênica, ou seja, o exercício na dimensão de um trajeto pedagógico de 4 anos. Deu 2 dias, o cara já está fazendo assim, o cara já está no Centro Cultural Banco do Brasil. Agora, escuta, o que importa não é o produto enquanto realização, mas o que importa é o processo de realizá-lo. É a compreensão desse processo. Você está numa escola, você não está no Centro Cultural Banco do Brasil, e eles não te pagam nada por essa porcaria que você tem. Está entendendo? E você começa... aquela insistência que hoje a gente falou aí na sala de aula, finalizando o semestre, né? Que assim, a grande dificuldade é você estar no lugar onde você está. Porque você nunca está, tua cabeça, você sempre acha que está em outro lugar, você é cheio de opiniões sobre você mesmo. E é isso um pouco que se desarma quando você põe a porra do nariz. Diz, não, você é um bobão. Tem os alunos sempre que ficam muito assustados quando eu digo aqui, aqui todo mundo é débil mental, começar por mim. Eu sou só mais velho. Né? Então me fortifiquei um pouquinho. Mas débil mental todos nós somos. Se você não parte desse princípio, você está se iludindo, meu filho. Ou você acha que você é o Groucho Marx? Se você fosse o Groucho Marx, você não estava aqui. Só como convidado. Então já tem na origem, pelo menos deste clown, que a gente conhece hoje, é disso que eu estou falando, tem um negócio meio neurótico aí na origem, que é, por um lado, ele é uma máscara num processo pedagógico de 2 anos, finalizando esse processo.
Na escola Lecoq, onde os caras são sérios, não é Brasil. Né? Não é esse negócio aqui que o cara que trabalhou 6 horas já está cansado pra caralho, precisa de cerveja, fumar um e espairecer. Eu digo, bom, vai demorar. Né? Porque você faz, você é a Penélope, né? Você faz e desfaz, todo dia, puta que pariu. E depois quer que a gente veja. Mas o Lecoq tinha claro isso. Essa influência cria um tipo de clown que a gente poderia dizer que é um clown teatral, porque é pessoal de teatro quem faz. Mas eu fiz 2 anos de circo. Tá. Pois é, pessoal de teatro. Pessoal de circo nasce no circo. Não é assim, Fernanda? Fernanda é pessoal de teatro interessadíssima pelo circo. E é assim, não é? Então você teria formação, existe escola de clown, depois, nesse século XX, como escola de ator. Você acha que antes de Stanislavski existiam escolas de atores? Não existia praticamente nada. Você aprendia o quê? Lá com a companhia. Você entrava lá, eu quero ser ator. Senta aí, busca um café para mim. Era assim. Era muito mais saudável. Quando você cria a ideia de escola, você cria alguns problemas que não tinha antes. Você cria algumas soluções também, mas você cria alguns problemas. Né? Por exemplo, agora você não precisa se arriscar para ser artista. Não, você cumpre o currículo. Levando umas porradas, pelo menos minha. Pum, enchendo o saco. Você não está aqui para isso. Você não está entendendo nada. Mas não está na sua... Voltando, a sua posição, o clown um pouco é isso. Eu estou aqui. E agora? Eu sou um débil mental. Bingo. E agora? Isso é um processo pedagógico. Agora o cara vem para a cena e faz isso. É por isso que eu trouxe alguns clowns para mostrar assim para vocês. Olha o que eles fazem. Presta atenção nisso, só nisso. Não presta atenção no interior deles, na alma deles, na delicadeza. Não, olha para as ações. Quer dizer, este é um ponto fundamental que é preciso enfatizar. Porque nós estamos, de uma certa forma, nós não, vocês, e a nossa população em geral, ela está um pouco como que contagiada, como um contágio psíquico. Ela está contagiada por essa ideia do clown débil mental. Do clown fracasso. Mas o Lecoq mesmo diz, o fracasso ele cita, eu não estou achando, acho que eu troquei, achei que eu estava pegando texto, peguei outro. Mas, enfim, que o Lecoq diz, ele cita até o próprio Grock, né, que ele consegue jogar o arco do violino, quando ele está atrás do bioma ele consegue, quando ele vem para frente ele não consegue. Então você tem, o que o Lecoq está dizendo ali é que o clown fracassa onde é fácil triunfar e triunfa onde não é fácil, onde é fácil fracassar. Então o cara não consegue pegar a bengala, o chapéu, ele cita e aí ele pisa na bengala e o chapéu cai na cabeça dele. Então, na verdade, ele é um virtuoso. Isso é fundamental entender. De que? Depende do clown. Eu, por exemplo, se eu tentar fazer o que esse George Cal faz, eu não vou nem tentar. Eu não tenho corpo para aquilo. O cara tem um trabalho de... Ele, cara, é um acrobata. E a maioria dos clowns, pelo menos de circo, eles são acrobatas. E são acrobatas de altíssimo nível. Não é assim, ele vira uma cambalhota. Porque o cara, quando vira uma cambalhota, se satisfaz. Eu digo, escuta, você não está entendendo onde você está. Você está entendendo? Você pensa que isso aqui é o quê? Você pensa que isso aqui é o McDonald's? O cara acha que ele é o Ronald McDonald, tá entendendo?
que ele vai lá e diz merda só. Bom, dizer merda todo mundo diz, meu filho. Diga merda como o Groucho Marx dizia, que eu quero ver. Você está entendendo? Ou pega, quer ver? Pega o Woody Allen. Diga merda como o Woody Allen. O Woody Allen é um clown? Eu considero ele um clown, sim. O clown, no fundo, é assim, ó, é o comediante individual. Pelo menos é a minha concepção. É uma questão terminológica, no fundo. Ó, eu estou chamando de clown, você está entendendo? O comediante, vamos dizer assim, que tem uma certa autonomia, tem uma certa suficiência, porque o bicho, o clown, é um caráter que ele construiu. Agora, que caráter é esse? E pode ser o que você quiser. E não só, por exemplo, não só este clown que vem da escola Lecoq e que toma um matiz lírico que não vem da forma, mas do conteúdo, tá entendendo? Da infância. Me poupa. Para começar, onde é que você viu criança anjinho? Você conhece alguma? Ela é um anjo. Qual? Quando está dormindo. Senão ela é um anjo, mas ela também é um demônio, não é? Quantas vezes você diz, esse é um demônio, sai daqui, né? No Nordeste se usa muito demônio. Eles dizem demônio, né? Demônio, vem cá, demônio. Por quê? Porque elas também são um demônio. Não é assim? Assim o clown. Esse negócio anjos do picadeiro, eu digo, não. Olha, se for para escolher entre anjo e demônio, é que demônio é um anjo, né? Mas quando a gente pensa anjo, a gente só pensa para cima, né? Não é? Se for anjo do picadeiro, eu acho que está mais para demônios, mas eu não sei por que usar essa polaridade. Para que pensar nisso? Fica meio líquido, os anjos, como um anjo. Quer dizer, o cara não tem, por exemplo, o Grok, vocês vão ver uma das famosas piadas dele, é que ele senta para tocar no piano, e o piano está muito distante, ele não alcança. Aí ele levanta e vai empurrar o piano. Não consegue. Quer dizer, você diz assim, meu ideal de vida é esse, é isso? Você acha que é lindo ser assim, o cara não consegue... Não, na verdade, você está confundindo o Grok com o Grok, um ator. O ator sabe muito bem que não é assim. Então ele te mostra, isso aqui é debilidade mental maior que essa. Porque aí o outro vem, aproxima e diz, entendi. Quer dizer, o cara nem sabe isso. Quer dizer, ele é a criança, mas no sentido assim, ó, da fragilidade também. Para mim, assim, o clown é um pouco aqui. Como é que você fica quando todo mundo te abandona? Você fica assim. Não é assim? E você tenta o quê? Resolver as coisas pelas suas próprias forças, né? E tudo dá errado, porque não está fazendo isso. Você está entendendo? Agora, isso aí está no plano da ficção. Quando você pega o ator, ele sabe muito bem do que ele está falando. Está entendendo? E aí, acho que a gente pode ir finalizando, para depois a gente pode voltar até para dar um tempinho, para a gente ainda conversar um pouco. Eu queria ler umas... Não, vou dar mais 10 minutinhos. Dá para dar mais 10. Você pega um Grok, por exemplo, ele vai tocar 5 instrumentos. Bem, mas não, e para quê? Para tocar o instrumento? Não, ele utiliza isso para o jogo cênico, está integrado no jogo. Está entendendo? Então é um grande exemplo, assim, não é a habilidade dele propriamente que está sendo mostrada. O que está sendo mostrado é a situação de alguém, né, que só abandonado. Quando você pensa que o clown vem de camponês, em inglês, porque é exatamente o cara que surgindo
que quando chegava nas cidades, não estava entendendo nada. Porque o cara é um camponês, ele não tem cultura nenhuma, ele não conhece regra de etiqueta, como se vestir, ele não está entendendo nada do que as pessoas fazem. Né? Então, ele faz tudo errado, ele não está entendendo, todo mundo ri dele. Ele está abaixo da média. Ele não é a melhor parte de você mesmo. E tenho dó de alguém que pensa assim, a melhor parte de mim mesmo é um palhaço. Eu digo, porra, imagina as tuas idiotices, então, né? Imagina quando você está mal. Não, isso aí, ó, ele é melhor porque assim, é aquele ser frágil que você é. Eu digo, você é muito frágil mesmo. Você está entendendo? Você, por exemplo, conseguiu espaço no Sesc para fazer uma apresentação do clown. Que frágil é esse? Você produz a porcaria, não produz? Você está mentindo. A tua fragilidade não está aí. Você está entendendo? Então, um clown, no sentido próprio da palavra, é um projeto de vida, meu filho. Né? Quer dizer, por quê? Porque tem esse caráter, ele é tão geral que você pode incluir esses meninos que fazem agora, como é que chama? Talk, stand-up. Você vê como eu sou, como eu me interesso pelo stand-up. O cara fica lá dizendo merda, às vezes uns até são bons. Isso aí é típico de um clown medieval, tá entendendo? Chega na cidade e começa a falar. E apresentar o quê? Contar piada, para ver se ganha uma grana. Ele tem uma função crítica, sempre forte. E ele é sempre assim, esse indivíduo, quer dizer, ele não participa muito da sociedade, porque a personagem está aquém e, em princípio, o ator está além. Porque se você estiver envolvido e for participar medianamente nessa sociedade, você não tem nenhum direito e nenhum motivo para tentar refleti-la. Não, para tentar refletir você tem que ir num nível mais alto. Não é assim? Senão você está envolvido, como é que você vai refletir? Você vai apresentar o sintoma. Aí sim. Né? Então eu acho que assim, esse clown de teatro, não sei se a palavra é o clown de teatro, ou seja, o clown nasce em situação que não é aquele clown do picadeiro. Não é bem picadeiro, vocês vão ver, os próprios duas apresentações são em espaços teatrais já. Então o problema não é o espaço em si, é o espírito da coisa, né? O que vem do circo, uma das virtudes dele é exatamente as habilidades que ele tem. E elas estão a serviço do jogo cênico, mas elas estão lá. Pega os irmãos Marx, ali cada um tinha um instrumento. Bom, e aí quando ele ia tocar, ele chutava o pau. Quer dizer, ele não só faz o que todo mundo faz, não. Ele faz o que todo mundo faz, mais isto, mais aquilo outro. E eu faço desse jeito, eu toco assim, eu toco assado. Quanto tempo leva para o cara fazer isso aí? Uma vida, pô, esse é o repertório dele. Né? Então, uma coisa é o clown, a máscara, como elemento pedagógico. Outra coisa é ela ser usada em cena, o que já é bastante problemático. Porque, como eu dizia, a maioria dos palhaços clowns não usa nariz vermelho. Que negócio é esse? O nariz vermelho é o clown. Não, isso aí vem de uma tradição pedagógica. Eu tive a graça de acompanhar, de ver nascer lá em 81, acho que o primeiro grande espetáculo clownesco e de influência da Escola Lecoq no Brasil, pela data mesmo, foi lá atrás, né? 81. E eu acompanhei todo esse processo porque foi com a Lena, que estava chegando num estágio na Escola Lecoq, e faz Os Reis Vagabundos, que é um espetáculo com 6 clowns. Com este clown que vem da escola, mas que tem autonomia criativa, é muito legal o espetáculo. E dali começa a se surgir, começa a se espalhar
o interesse pelo clown, mas muito devagar na época. Cresce muito, acho que com o Lume, não é? Depois com os Doutores da Alegria, por uma outra via, né? Mas eu acho que o Lume é anterior, especialmente o trabalho que o Rick começa a desenvolver pedagogicamente. Aí, porque eu acho que está mais centrado nele, né? Não tenho certeza disso que eu estou dizendo, mas acho que sim. Começam a haver cursos, retiro clown, que o Gregório tem uma versão do retiro clown, né? Que é assim, ó, entra o clown e você diz, retira o clown. Entra outro, retira o clown, e assim vai. Então, que cria um tipo de clown, não é de negar isso, mas isto aí não é o clown, é uma possibilidade em muitas. E eu acho que isso começa a criar, por exemplo, como as pessoas veem o espetáculo do Autoescola, começam a reclamar que eu faço algumas coisas, elas estão achando que o clown é uma escola numa determinada linha. Não, mas você como é que você enquadra o Groucho Marx? E o Costinha? O Costinha só tinha merda na cabeça. Né? Mas era um clown. E quando ele falava, você pensava o quê? Esse cara só tem merda na cabeça. E você não quer ser ele. Eu acho isso tão importante, porque as pessoas, elas querem ser o clown. Eu digo, não é isto. Isso aí, ó, isso aí é pensamento de Ronald McDonald, tá entendendo? Da menina que está, não é do Ronald, porque o Ronald sabe disso. É da menininha que está lá na festinha, diz, palhaço, que lindo, né? Eu quero ser palhaço. Porra, você quer passar fome para começar, vamos começar. É isso, você está disposto a passar fome. Porque palhaço de circo passa fome, meu filho. Não, eu não quero passar fome. Então você não quer ser palhaço. Enche o saco. Ele se torna um personagem que pode ser perigoso. Primeiro, porque botou a porra do nariz, funciona. É uma virtude no nariz, não da pessoa. Uma virtude da máscara. Quer dizer, funciona para a maioria das pessoas. Para mim não funciona. Você põe, eu já quero bater, em geral. Eu digo, o que você está fazendo com isso na cara? Você não tem treinamento suficiente, você não domina essa poética aí para botar isso na cara. Você pode botar no curso, porque ali é pedagógico. Não, ali é para você aprender aos poucos. Sabe? Mas, entendi, vou para a rua. Eu digo, não vai. E se for, não me chame, reza para eu não passar por perto. Eu, com o Gregório, eu já tirei o nariz da cara do menino. Tira de... Eu estava no festival em Blumenau e eu desci, botei o nariz, não sei porquê, comecei e aí chegou o cara com o narizinho, tadinho. Eu mesmo nunca faria isso, mas ele foi pro Gregório, eu estava jogando o Gregório. Você está entendendo? E aí ele veio e quis contracenar com o Gregório. O que é Gregório? Não, porque você tem... Mas não põe, se você não aguenta o jogo, não põe o nariz. Eu não disse assim, eu não sei o que o Gregório... Eu não sei como é que eu falei na hora. Claro, o cara levou um susto, tá entendendo? O cara levou um susto. Por quê? Porque ele não estava entendendo o lugar dele. Você está entendendo? Não, é que ele não, pedagogicamente foi certo, eu fiz o que devia ter feito. Pedagogicamente, é isso mesmo. Você está entendendo? Ele nunca mais vai esquecer disso. Você está entendendo? O quê? Que quando você entra na chuva é para se molhar. E você não... As pessoas não estão aí a serviço da sua vaidade. O cara põe o clown, todo mundo diz, aí ele fica lá vaidoso, que gostoso ser afagado. Eu digo, você é um adolescente. Quem gosta de ser afagado é adolescente, depende, né? Em determinados lugares. Para com isso, você não está aqui para ser afagado.
Então, eu sempre digo isso, aliás, sempre não, tenho dito nos últimos anos com mais ênfase. As pessoas esquecem que, quando você faz um espetáculo, você está preenchendo ou inutilizando pelo menos 1 hora da vida das pessoas, que não volta. Então, o que você tem que ter aqui tem que valer a pena. Não é para o teu bem-estar, não é para você se sentir, você está entendendo? Sei eu quem, o Laurence Olivier, você está entendendo? Não é para você ser afagado. O buraco é mais embaixo. Quando você vê um groque trabalhando, você diz, olha, ele é talentoso para começar. E se não tiver talento, eu digo, não sei, se não tiver... Para isso, né? Todo mundo tem talento, para algumas coisas. Às vezes a pessoa inventa de ter talento para um negócio que não dá para... A gente ria por causa disso, né? Dessas coisas. Hoje em dia, se o cara não tem uma perna, aí o que ele resolve fazer? Jogar futebol. Claro. Ou é cego, eu sou cego, o que você vai fazer? Vou jogar futebol de salão. Digo, pô, piano, por exemplo, não seria mais legal? Não, eu quero, né? O cara não tem braço, aí disse, o que você vai fazer? Eu vou nadar. Porra! Não dava para você correr? Não, correr você tem que ser manco. Aí você quer, não, agora eu quero correr. Eu digo, porra! E a mídia e as escolas também fazem a ideologia disso. Não, é legal, porque você vê as suas próprias limitações. Eu digo, pois é, mas puta merda, se eu, por exemplo, quisesse ser pianista, agora, você está entendendo? Eu digo, porra, por que você botou na cabeça que você quer ser pianista? Não dá para ser pianista aos 55. Nem que você dedique o resto da sua maldita vida para isso, sua porca vida para isso. Você está entendendo? Então, por que é que você não leva em conta o que o velho Stanislavski falava no âmbito das peças, que é as circunstâncias dadas? Você está entendendo? Né? Mas não. Mas, enfim. Então, eu acho que, assim, por exemplo, o Oscarito, de quem eu vou mostrar agora essa famosíssima e pouquíssimo vista cena, mas agora eu vou fazer, hoje eu decidi isso, eu vou fazer um boicote e vou espalhar essa cena pela internet. Porque eu tinha posto no YouTube e recebi uma carta da Atlântida pedindo para eu retirar porque eu estava por causa de direitos autorais. E eu digo, porra, vocês são burros. Porque isso aqui está divulgando a porra da Atlântida. Eu nem sabia que a Atlântida ainda existia. Alguém tem os direitos da Atlântida e o cara fica, eu não quero grana. Então, para, não poupe. Isso aqui é uma raridade que vocês deveriam estar divulgando. Porque não é o filme inteiro, não tem o filme inteiro, inclusive. Essa cena é de um filme chamado Carnaval no Fogo, em que... Agora podemos... Você liga aqui para mim. Eu tinha todas as informações, mas eu acho que vamos passar para os vídeos, porque o que me propus mesmo um pouco assim, é que vocês vejam, porque vocês conhecem, vocês já viram alguma coisa desses dois palhaços, o clowns, o George Cowell, que ele trabalha com microfone, e quem já viu? Você já viu, Fernanda? E o Grock, também já viu. Quem mais já viu? Só para eu saber o quão novo é, mas eu acho que para a maioria, e mesmo quem já viu, vale a pena rever, porque os trabalhos são de... Deixa eu ver. Então, mas antes de tudo eu vou mostrar, em homenagem ao meu querido Oscarito, que nunca ninguém se refere ao Oscarito como clown, e acho que foi um dos nossos maiores clowns, e é muito brasileiro aquilo, apesar dele ser espanhol, né, mas é muito brasileiro o que o Oscarito nos apresenta, que é uma coisa meio caótica, né,
Vocês já viram ele dançando? Tem uma cena que ele dança com uns vestido de bebê num filme. Vocês não viram isso? Dá uma olhada, isso deve ter no YouTube hoje. Ok, pode apagar.